Opa. Mais uma vez, graça e paz a todos. Não sei se alguém chegou aqui durante a escola bíblica depois de já ter começado ou depois do término, né? Mas agora nós vamos para a pregação do Evangelho. E então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 16. E vamos fazer o seguinte, antes de entrar na palavra, queria que a minha esposa desse uma palavra aqui, hein? Porque não sei se depois haverá essa oportunidade, né? Então, vem, meu, uma saudação para a igreja. Aqui, ó. Senão você não aparece ali, não. Do meu lado. Estou com Covid, não. Pode ficar em paz. Mais uma vez, então, amados, graça e paz, Senhor Jesus, esteja sobre vossas vidas. Amém. Para nós, já falamos isso várias vezes, né? Desde que nos encontramos com os primeiros irmãos que nós foram nos receber, na verdade. Mas para nós é sempre uma alegria muito grande estar com vocês, com a parte da família espiritual, família em Cristo, que nós amamos muito. Amém. E sentimos Glória saudade, sim, dos irmãos quando estamos longe, mas vocês têm acompanhado a nossa vida, a nossa trajetória, sabe, quando não estamos lá em São Gonçalo, certamente estamos fazendo alguma viagem missionária, e Deus nos chamou para fazer essa obra nesse tempo, e tem sido muito difícil até para nós, mas tem sido feita, realizada essa obra de uma forma muito de coração e gratificante para nós que Glória estamos realmente fazendo essa obra. E eu quero agradecer as orações de cada irmão, como foi orado aqui pelo irmão Rubens, que eu sei que essa igreja tem orado por nossas vidas, permaneçam orando, intercedendo por nossas vidas, por esse projeto, porque realmente é um projeto que nasceu no coração do Senhor. E obstáculos, desafios vão surgir, têm surgido a cada dia, mas o Senhor mesmo tem feito tudo isso cair por terra, porque nós temos avançado para a glória do Senhor. E vidas e mais vidas serão alcançadas sim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmãos. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só mais. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 32 e 33. João 16, versículos 32 e 33. Antes da leitura, eu gostaria de fazer uma oração. Amado Deus, nosso querido Pai, rogamos a Ti, Senhor, que nesse momento tão solene, tão importante, da meditação na Tua palavra, por graça e misericórdia, o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua vontade, e que a Tua palavra em nós implantada, ela venha dar muito fruto que glorifique o Teu nome. Que não venhamos esquecer dos Teus ensinamentos, mas que venhamos colocá-los em prática, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, através das nossas vidas. Esse é o propósito da nossa existência, vivemos para a Tua glória. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, eu venho aqui diminuir para que o Senhor cresça. De mim mesmo, Senhor, nada tenho a oferecer. Então eu rogo que esse vaso de barro seja usado pelo Teu Espírito Santo, na unção do Teu Espírito para a Tua glória, e que, Senhor, a Tua voz seja ouvida aqui. Ó Senhor, que eu desapareça e o Senhor prevaleça aqui, e toda a glória seja dada a Ti, e toda oposição maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada e ninguém atrapalhe a pregação da Tua palavra, que não venhamos nos distrair e que não venhamos ser motivo de distração para os nossos irmãos. Antes, em nome de Jesus, que estejamos todos atentos, ouvindo não a voz do homem, mas a Tua voz, usando um vaso de barro para a Tua glória. Essa é a nossa oração a Ti. Fala conosco, Pai. Guia-nos, Senhor, na Tua palavra, para a Tua glória,
Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Glórias ao nosso Deus. Queridos irmãos, é muito comum que aconteça de novos convertidos, principalmente, não entenderem por que, depois de terem entregue suas vidas a Jesus como único Senhor e Salvador, estejam passando por perseguições e situações difíceis que antes da conversão não estavam enfrentando. E principalmente, amados, quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, quando estamos pregando realmente o Evangelho, quando estamos ensinando a palavra de Deus, quando estamos buscando uma vida na presença do Senhor, essas perseguições aumentam, essas aflições que são consequências de situações estranhas nas quais nos encontramos e que nitidamente são um levante maligno contra as nossas vidas. É muito comum que isso seja ainda mais intenso quando nós estamos envolvidos na obra de Deus. E por que isso acontece? Porque não podemos nos esquecer, amados, que o mundo, como nos diz a palavra, o mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. Sem Cristo não há salvação para qualquer pessoa que seja neste mundo. E no momento em que nós somos resgatados pela misericórdia de Deus através de Cristo, no momento em que, convencidos dos nossos pecados pelo Espírito Santo, nós reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos e que somente em Jesus Cristo está a nossa salvação. Neste momento, nós passamos por um novo nascimento. Nesse momento em que nós reconhecemos que nossas boas obras não apagam nossos pecados, mas que somente o sangue de Jesus, sangue de alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e verteu seu sangue sem pecado por nós, no momento em que reconhecemos que somente pelo sangue de Jesus somos purificados de todo pecado e iniquidade e depositamos nele a nossa fé para a nossa salvação, nesse momento, deixamos de ser inimigos de Deus e somos adotados por Deus como filhos, comprados pelo sangue de Jesus. Éramos escravos do pecado, mas agora em Cristo somos filhos de Deus, a ponto de podermos chamar a Deus de Pai. Quando pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar, o Senhor não disse que devemos orar chamando a Deus pelo seu nome sagrado, mas como filhos podemos chamar a Deus de Pai, e como filhos Ele nos ouve. Isso me faz lembrar do meu filho Gabriel, quando era pequenininho, e ele veio correndo certa vez quando eu estava trabalhando, e disse: papai, que é, meu filho? Papai, qual é o seu nome? É pastor? Todo mundo me chamava de pastor, e ele não sabia o meu nome, porque ele sempre me chamou de papai. E não é porque ele não me chamava pelo meu nome
que eu não o ouvia. Ele é meu filho. E a verdade é que eu prefiro que ele me chame de papai do que de Alan, ou até de pai, né? Quando o filho para de nos chamar de papai e começa a chamar de pai, a gente já sabe que ficou para trás um tempo maravilhoso de intimidade entre pai e filho. E é essa intimidade que o Senhor quer ter conosco. O Senhor Jesus chamava Deus de Abba. Abba, em aramaico, é paizinho. Papai, paizinho. É assim que o Senhor quer que tenhamos intimidade com Ele. Porém, amados, esse amor de Deus em Cristo, Ele não nos priva de sermos perseguidos nesse mundo, irmãos. A mensagem estampada em muitas igrejas chega de sofrer, como se ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ou melhor, recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, viesse nos livrar dos sofrimentos nesse mundo. Isto não é verdade. Isto não é verdade. De vez em quando eu ouço relatos de pessoas dizendo que estão orando e até jejuando porque estão sendo perseguidos por familiares ou no trabalho. E por que estão sendo perseguidos? Não fizeram nenhum mal a essas pessoas, mas porque a luz de Cristo em nós incomoda as trevas. E por mais que Deus nos ame, amados, e Ele nos ama muito, irmãos, a maior prova do amor de Deus por nós foi o fato de que Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós merecia o que Ele fez por nós. Irmãos, lembrem-se, o Senhor Jesus foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos apóstolos, mas mesmo assim, Ele não desistiu de nós. Foi levado a um julgamento ilícito, injustamente condenado. Foi esbofeteado. Nele colocaram uma coroa não de ouro, mas de espinhos, com pauladas na sua cabeça. Imagine aqueles espinhos sendo encravados na sua cabeça. Imagine o sangue escorrendo. E naquele momento o Senhor sendo esbofeteado e zombado. E depois ainda lhe deram açoites com muito rigor, porque Pilatos queria que Jesus estivesse muito sofrido para que, mostrado ao povo, o povo dissesse, solta-o. Mas ao contrário disso, disseram, crucifica-o e solta Barrabás. Preferiram a soltura de um bandido, de um assassino, do que a soltura do Filho de Deus. E depois lhe dão uma cruz, e o Senhor estava tão flagelado que não teve forças para carregar até o Gólgota, e por isso obrigaram Simão Cirineu a carregar o restante do trajeto. E mesmo assim, quando o Senhor estava sendo crucificado, ele ora ao Pai, e quando os cravos estavam entrando em suas mãos, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o amor de Deus. Agora não pense vocês que Jesus não poderia ter desistido de nós. Porque ele mesmo disse a Pedro, quando Pedro tentou defendê-lo, no momento em que Jesus estava sendo preso, o Senhor disse a Pedro, mete a espada na bainha, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar dessa hora. Mas eu vim para essa hora. Por isso que quando o Evangelho segundo João começa a relatar a última semana de Cristo, chamada Semana da Paixão, começa dizendo o seguinte, tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Até o fim. Ele nos amou. Mas é muito, muito, muito importante que não nos esqueçamos que o amor de Deus não nos livra das nossas aflições, que são consequência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nos tornamos amigos de Deus, mais que isso, nos tornamos filhos de Deus em Cristo,
Mas ao nos tornarmos amigos de Deus, ganhamos 3 grandes inimigos. O primeiro deles, o mais perto de nós, que está a nossa própria carne. A nossa própria carne. Antes nós andávamos nos desejos da carne e fazíamos aquilo que a nossa carne queria que fizéssemos. Ela estava no controle da nossa vida. E andávamos no pecado. E éramos semelhantes ao mundo. E este é o nosso segundo inimigo, o mundo. O mundo que não compreende a nossa decisão. O mundo que nos chama de loucos. Porque rejeitamos os prazeres para adorar a Deus, para ter uma vida de santidade. E finalmente, o terceiro e grande inimigo, o próprio Satanás e sua legião de demônios. 3 grandes inimigos quando nos tornamos filhos e amigos de Deus. Mas é preferível ser inimigo de Satanás do que ser inimigo de Deus. Satanás é uma criatura caída. Deus é o Criador, o soberano. E não há nada que o inimigo possa fazer sem a permissão de Deus. Se o mal ainda está nesse mundo, é permissão de Deus por um propósito. E Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, está com fúria, se levantando contra um remanescente fiel, que insiste em amar o Senhor e em guardar a sua palavra, mesmo nesse mundo de trevas cada vez mais densas. Insistimos em andar em santidade, insistimos em amar o nosso semelhante, mesmo que ele nos ofenda, mesmo que ele nos persiga, oramos para que se convertam a Cristo, porque compreendemos que Jesus não morreu apenas por mim ou por você, mas morreu também por aqueles que nos perseguem. E por isso somos chamados de loucos, porque não pagamos o mal com o mal, não nos vingamos daqueles que nos maltratam, antes oramos por eles, e se tivermos oportunidade, lhes faremos o bem, para que eles vejam a diferença que há entre o mundo e nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador. No entanto, irmãos, esse amor de Deus não nos livra de sermos perseguidos por aqueles que estão nas trevas. Não nos livra de sermos, inclusive, levados até a prisão e, quem sabe, a morte, injustamente, como o próprio Senhor Jesus foi. Não somos melhores que Ele. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que se chamaram ao pai de família de Beelzebu, quanto ao mais aos seus servos. Ele não nos enganou, Ele não nos iludiu. No entanto, há algo, irmãos, que eu considero de grande importância nesse texto que nós acabamos de ler. 3 grandes verdades. A primeira delas, que há uma profunda identificação entre nós e o Senhor Jesus Cristo. E que quanto mais nós formos convertidos a Ele, maior é o risco de nós passarmos pela mesma via dolorosa que o Senhor Jesus passou até o Calvário. Esta é a primeira grande verdade que eu quero aqui compartilhar com vocês, encontrada neste texto, a respeito das aflições que sofremos nos últimos dias. Vejam que no versículo 22 o Senhor Jesus declara: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos. Vamos dar uma pausa aqui. Uma grande revelação que o Senhor me deu no ano passado, que eu já compartilhei em mais de uma pregação, é a de que, como corpo de Cristo que nós somos, tudo que o Senhor Jesus sofreu enquanto homem, nós sofreremos enquanto igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi levado preso, foi açoitado, foi crucificado e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós, como igreja, também seremos levados a julgamento.
e também seremos condenados pelo mundo. Uma grande perseguição se levantará contra a verdadeira igreja do Senhor. E eu não me refiro a placas, eu não me refiro a denominações, eu me refiro a servos fiéis que amam o Senhor, que procuram fazer parte da sua igreja, ou seja, se reunindo com outros irmãos fiéis que também amam o Senhor. Não é a vontade de Deus que fiquemos isolados, não é a vontade de Deus que não venhamos congregar. Agora há pouco eu comentava com um irmão que o problema de nós fazermos apenas culto em casa é que o profeta não tem honra entre os seus familiares. Precisamos congregar. Precisamos que a nossa família faça parte de uma igreja. Que a nossa família esteja fazendo parte de uma congregação onde há irmãos que amam o Senhor e que querem viver na pureza e simplicidade que há em Cristo. Que é o caso desta congregação, por exemplo. Um lugar simples, mas um local onde nós nos sentimos em casa. Porque quando reunidos somos a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E a maior alegria que temos é de estarmos com os nossos irmãos, em quem habita o mesmo Espírito. Estamos na mesma sintonia espiritual. E quando nós estamos em Cristo, e quanto mais nele estamos, quanto mais cheios do Espírito Santo nos encontramos, e é por isso também que temos que congregar, porque todas as vezes que eu vejo na palavra o Espírito ser derramado é na congregação. Sempre na congregação, nunca no isolamento, sempre na congregação. O Salmo 133, inclusive, termina com uma grande bênção, dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Onde os irmãos estão em união. O Senhor quer que estejamos unidos. Provérbios capítulo 18, 1, nos dá uma advertência, que aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Não há sabedoria nisso. Não é essa a vontade de Deus. Só interessa ao diabo que fiquemos em casa isolados, porque ele sabe que se estivermos juntos, fazemos a obra de Deus, ganhamos almas para Cristo, fazemos a diferença nesse mundo. Mas isolados nos enfraquecemos. Então, queridos irmãos, quanto mais nós somos de fato igreja, corpo de Cristo, maior é o risco que corremos em relação a este mundo. Porém, não temos que fugir disto, e esse é o ponto. Podemos orar, e devemos até orar e jejuar, quando estamos passando por uma perseguição, por uma aflição por causa da nossa fé, mas isto não significa que seremos livres desses problemas. Eu quero, por exemplo, mostrar a vocês numa epístola que foi escrita para a igreja no contexto da perseguição, que é a primeira epístola de Pedro. Hebreus também foi escrito no contexto da perseguição, e é muito importante que meditemos também em toda a epístola aos Hebreus. E 1 Pedro a mesma coisa. E vejam só que interessante. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 19, diz assim, 1 Pedro 2,19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, ou seja, por nós sermos fiéis ao Senhor, sofra agravos, padecendo injustamente. Vamos dar uma pausa aqui. Isto é agradável a Deus. Deus é glorificado quando padecemos injustamente por sermos fiéis a Ele. Versículo 20 em diante. Porque que glória seria essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas.
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia! Percebam como o texto é muito claro em nos dizer que o que o Senhor Jesus levou sobre si na cruz foram os nossos pecados, não as nossas aflições, não o sofrimento que padecemos neste mundo. Eu creio que talvez eu não tenha sido muito claro na explicação sobre o fato de que tudo quanto Jesus padeceu como homem, nós padeceremos como igreja. O que eu quis dizer é que, quando o Senhor Jesus nasceu, ele foi perseguido por Herodes. Mas Herodes não conseguiu matá-lo. Mas quando Jesus foi preso, traído por Judas, ele foi morto. Ele foi preso, condenado injustamente, sofreu açoites, foi crucificado e morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. O que eu quero dizer com isso é que assim como a igreja do Senhor começou os seus dias sobre a terra, e assim como Jesus menino foi perseguido por Herodes, mas teve livramento, da mesma forma a igreja sobre a terra começou com perseguição. Vocês sabem, 10 imperadores romanos perseguiram a igreja e não conseguiu prevalecer contra ela. Mas no fim da história da igreja sobre a terra, haverá uma grande perseguição. E muitos de nós, por não negarmos o Senhor, seremos presos. Muitos de nós, por não negarmos o Senhor, podemos até ser mortos. Alguns de nós, se formos fiéis a Cristo, poderemos conseguir escapar dessa perseguição e ficarmos vivos até o arrebatamento, eu creio. Mas eu preciso alertar a cada um de vocês que não estranhem quando a perseguição começar, que não estranhem quando nós cristãos formos acusados de sermos a peste desse mundo e de quererem nos exterminar desse mundo, inclusive colocando sobre nós a culpa das guerras e até mesmo a culpa da pandemia. Não estranhem nada disso. Assim será, irmãos. A igreja do Senhor começou sua história na terra debaixo de perseguição. Você sabe, o primeiro mártir foi Estevão, apedrejado. Depois Tiago, degolado. E a tradição cristã nos conta que Pedro foi crucificado, talvez de cabeça para baixo, como conta a tradição. Que Paulo também foi degolado. E outros discípulos apedrejados, queimados, por amarem o Senhor. E assim será nessa reta final da igreja. E nós precisamos estar preparados para isso, irmãos. Então, em primeiro lugar, vamos compreender, queridos, que quanto mais nós estamos unidos a Cristo, mais nós incomodamos o mundo, irmãos. E maior o risco de sermos perseguidos e até mortos. Irmãos, eu me preparo para o martírio, porque alguém como eu que prega o Evangelho, não somente publicamente, mas que manda pregações para a internet, eu já estou fichado, irmãos. Certamente serei um dos primeiros a ter o sangue derramado por não negar o Senhor. E eu tenho consciência disso. E eu prefiro morrer como um mártir do que como um covarde. Eu prefiro dar a minha vida a Cristo, pregando o Evangelho, do que tentar me esconder no mato e deixar de ganhar almas para Jesus, justamente no momento em que mais precisamos anunciar o Evangelho e cuidar das ovelhas do Senhor. E temos que confiar nele.
O Senhor Jesus nos prometeu, queridos, que se nós somos dele, se nós cremos nele, ele disse, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando Estevão estava sendo apedrejado e via os céus abertos, ele não sentia dor alguma. Ele não estava ali com um rosto de dor, de sofrimento, porque eu não consigo imaginar um discípulo de Cristo vendo os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai de pé, honrando a sua partida rumo à glória de Estevão, honrando a sua morte. Eu não consigo imaginar Estevão sem ter um sorriso, sem estar regozijando-se daquela visão maravilhosa, o Senhor o recebendo na glória, o seu corpo físico perecendo, mas o seu espírito indo ao encontro do Senhor nos ares. E da mesma forma, irmãos, eu sei que assim será conosco. Seja o que for que tentarem fazer contra nós, já passamos da morte para a vida. Eu já fui em inúmeros velórios, já fiz inúmeros sepultamentos para os quais fui chamado, muitos deles de irmãos mesmo da nossa igreja. E outros de pessoas que, sabendo eu ser pastor, me convidaram para fazer sepultamento, mesmo de pessoas que não eram cristãs. E é muito difícil fazer um sepultamento de alguém que não partiu com a certeza da salvação. E uma coisa eu já percebi, que em todo sepultamento de um servo de Deus, o seu rosto está sereno, em paz, e a impressão que temos é que ele não está morto, é que ele está dormindo, e que a qualquer momento vai despertar. Por isso que, a respeito daqueles que já haviam morrido em Cristo, não é dito que eles morreram, é dito que eles adormeceram, porque ressuscitarão no retorno do Senhor. Queridos irmãos, nós não temos o que temer. E essa é a primeira grande verdade que eu quero deixar para vocês aqui no versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aliás, é a segunda grande verdade. A primeira grande verdade eu já disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas em mim, disse Jesus, nós temos paz. Em Cristo nós temos paz. Não devemos nos preocupar, não devemos jamais nos desesperarmos, irmãos, porque nele nós temos paz, uma paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende como é que no meio dessa pandemia nós estamos em paz, nós estamos felizes, porque a nossa alegria, a nossa paz não está em nada neste mundo, mas está nele, em Cristo. E nós estamos nele. Vivamos nele, irmãos. Não fiquemos preocupados com o amanhã e nem lamentando pelo ontem. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, hoje seria diferente. Não. Uma coisa eu aprendi, estou para gravar um vídeo sobre isso. Só existe o agora. O agora é o único tempo que existe. O agora. E não por acaso este agora é chamado de presente. O agora é um presente de Deus que muitos não desfrutam. Só o fato de estarmos vivos é motivo de grande alegria. Só o fato de respirarmos sem um balão de oxigênio, quantas pessoas nesse momento precisam de um respirador artificial? E o Senhor tem nos livrado disso. E temos que orar por aqueles que assim estão. Que o Senhor lhes tenha misericórdia e se não forem convertidos, que se convertam ao Senhor. Mas em todas as coisas temos que dar graças a Deus, irmãos. Nele, disse o Senhor, em mim tenhais paz, nele nós temos paz. Por quê? Porque assim como Jesus tinha paz, quando foi preso, açoitado, crucificado,
No meio de tudo isso, ele tinha paz a ponto de orar por nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só alguém que tem paz, num momento de dor e sofrimento, pode orar pelo seu próximo. E Jesus orou por nós naquela cruz. Assim como ele teve essa paz. E por que ele teve essa paz? Ele diz aqui, versículo 32, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Assim como o Senhor Jesus não estava só, nós também não estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Quantos aqui amam o Senhor? Você ama o Senhor? E eu creio que você está aqui porque você ama o Senhor. Amém. Então vejam que promessa maravilhosa. João, capítulo 14, versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Vejam que segurança que nós temos em Cristo, irmãos. João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador, irmãos, ele mesmo vai dizer quem é, no versículo 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo. Esse Consolador é o Espírito Santo. E ele promete nos dar o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Mas vejam o que mais ele promete aqui. Versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos dar uma pausa aqui. Há uma contradição aqui, porque Jesus diz que o Espírito Santo já habitava com eles, mas estaria neles. Ora, como assim? Porque o Espírito Santo habitava com eles em Cristo. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, habitava com eles, e o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, estaria também nos seus discípulos, naqueles que o amam. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Opa! Agora o Senhor está dizendo que Ele, Jesus, voltará para nós. Não só o Espírito Santo, mas Ele. Versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Opa! Agora o Senhor Jesus está dizendo que Ele está em nós. Que Ele está em nós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos quem? O Pai e o Filho. O Pai e o Filho fazendo morada em nós. Como? Através do Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. O Santo Espírito do Deus vivo habita em nós. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós. Não temos por que nos desesperarmos. A mesma paz que Cristo teve ao ir para a cruz,
E eu fico imaginando o semblante de paz do Senhor durante a prisão, durante o julgamento, durante a condenação, durante os açoites, durante o carregar a cruz, durante ser pregado naquela cruz e levantado naquela cruz. Eu fico imaginando o semblante de paz do Senhor. Porque sabia em quem tinha crido. Mas em determinado momento, mais precisamente ao meio-dia, ele foi crucificado às 9 da manhã. E ao meio-dia, houve trevas em toda a terra. E essas trevas duraram. Meio-dia era chamado de hora sexta pelos romanos. Na hora sexta houve trevas em toda a terra e era o meio-dia. E essas trevas perduraram até a hora nona. E perto da hora nona o Senhor clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E aquele foi o único momento do desamparo. Porque naquele momento o Senhor estava fazendo a expiação dos nossos pecados. E a santidade do Pai não podia estar no Senhor. E naquele momento o corpo de Cristo tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E por isso houve trevas em toda a terra. Tamanha a escuridão dos pecados da humanidade. E então o Senhor, Ele clama: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. De alto a baixo. Imaginem um véu sendo rasgado pelas mãos do próprio Deus, de alto a baixo. Não há mais separação entre Deus e os homens. Está consumada a obra da nossa salvação na cruz do Calvário. Ele consumou com seu sangue a obra da nossa salvação. Podemos chamar a Deus de Pai por meio do Filho, que é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Este é o Evangelho, esta é a boa nova. Não pela lei de Moisés, a lei de Moisés apenas nos mostra o quanto somos pecadores. Não pelas nossas boas obras não passam da nossa obrigação, mas pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos dos nossos pecados. Mas a humanidade é tão má, que rejeita esse presente de Deus que é Jesus Cristo. Mas todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Esta é uma mensagem alegre, irmãos, porque sabemos em quem temos crido. Nós estamos contemplando as profecias finais antes do retorno do Senhor. E se tudo o que ele profetizou está se cumprindo, também se cumprirá a promessa da sua vinda. Também se cumprirá a promessa da ressurreição. Também se cumprirá a promessa de que estaremos para sempre com Ele. Então vale a pena sofrermos por amor do Senhor. Vale a pena. O nosso sofrimento não se compara ao peso de glória. Por isso Paulo chama os sofrimentos desse mundo de uma leve e momentânea tribulação. É leve e momentânea. Então, se em primeiro lugar nós passaremos por aflições, por tribulações, aliás, a palavra em grego aqui é tribulações, trípeses. Se passaremos por tribulações, em segundo lugar, passaremos em paz. Passaremos com confiança. Passaremos com a certeza de que não estamos sós e não estamos mesmo. E amados, enquanto podemos congregar, vamos congregar. Mas o que o Senhor disse aqui, que os discípulos dele seriam dispersos, isso vai acontecer. Haverá um momento em que nem nos lares mais conseguiremos congregar. Mas se nesse momento nós estivermos cheios do Espírito Santo, como o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, estava quando subiu no Monte das Oliveiras, depois da última ceia com seus discípulos, e orou, nós poderíamos fazer a mesma oração que ele fez. Senhor, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Porque cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E sabe qual é a certeza que temos da vitória?
o fato de Jesus ter dito, eu venci o mundo. E essa é a terceira e grande verdade que nós aprendemos aqui. A primeira é que passaremos sim aflições. E quanto mais se aproximar o dia do retorno do Senhor, maiores serão as aflições. Eu não estou aqui para enganar vocês, irmãos. Porém, também maior será a nossa intimidade com o Senhor. E essa é a segunda verdade. Nele nós temos paz. Nele nós temos vida. Nele nós estamos seguros. Faça o que nos faça o homem, estamos seguros de que não iremos perecer. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o contrário também é verdade. Se perdermos o mundo inteiro e ganharmos a nossa alma, não perdemos nada, irmãos. Não perdemos nada. Então, não coloquemos nossos olhos nas coisas perecíveis desse mundo. Nenhuma delas pode nos dar a salvação, mas em Cristo temos a certeza da salvação. E esta certeza temos. E a terceira e última e grande verdade aqui, no final do versículo 36, quando o Senhor Jesus declara, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato muito interessante. Esse versículo faria mais sentido se o Senhor tivesse dito assim, tende bom ânimo, vocês vencerão o mundo. Não é? Porque afinal de contas o Senhor está falando sobre o futuro. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, vocês vencerão o mundo. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, tenham bom ânimo, eu venci. O mundo já foi vencido por ele. Então por que isso deveria nos alegrar? Porque o sentido aqui é que nós nos alegremos no meio das aflições, mas não porque nós venceremos as aflições, mas porque Ele, Cristo, venceu o mundo. Por que eu deveria me alegrar com esse fato de Jesus ter vencido o mundo? Ora, porque se Jesus venceu o mundo já foi vencido pelo Senhor. Se Ele venceu o mundo, se Ele venceu o pecado, se Ele venceu a morte, se Ele venceu Satanás, e nós estamos nele, então nele temos a certeza da vitória, irmãos. A certeza. Por isso Paulo declara em Romanos 8:37 que somos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque um vencedor, ele precisa aguardar o final da prova para saber se venceu. Mas em Cristo, que já venceu, somos mais que vencedores. Nós somos corredores de uma prova na qual nós não temos apenas a possibilidade da vitória, nós temos a certeza da vitória em Cristo. Ele já venceu, Ele já ressuscitou. Louvado seja Deus! Não há impossíveis para Ele. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Satanás e seus demônios temem o seu nome. E em Cristo, Satanás e os demônios nos temem, não por nossa causa, mas por aquele que habita em nós. Aleluia! Não temos o que temer, por isso somos mais que vencedores. Não tenham medo da morte, não tenham medo de enfermidades. Eu não estou dizendo que temos que ser relapsos, não estou dizendo que não temos que andar com prudência, mas estou dizendo que aconteça o que acontecer, lembre-se, o Senhor está conosco. Ele está com você. Ele prometeu em Hebreus 13:5, jamais te deixarei, nunca te desampararei. Na sua ascensão aos céus, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, amados. Não temos o que temer. Não temos, confiemos no Senhor. Será que o amamos mesmo? Na Segunda Guerra Mundial, quando os cristãos eram perseguidos na União Soviética, que depois veio se tornar a União Soviética, e eles eram perseguidos na Rússia, conta-se que havia um culto num local escondido,
E um grupo de irmãos como esse aqui. E de repente chega um soldado, e esses dois soldados, na verdade, e eles invadem aquele lugar a pontapés e derrubam aquela porta onde os cristãos estavam escondidos, cultuando o Senhor. E um deles esbraveja: vocês são cristãos? Todos ficaram calados. Tem uma Bíblia aí, vocês são cristãos, não são? Quem é cristão, continue aqui. Quem não é cristão, quem nega Jesus, saia daqui correndo agora. E metade daquele grupo saiu, correndo. E os restantes ficaram. Então vocês são cristãos? E eles disseram: sim, nós somos de Cristo. Vocês amam Jesus? Nós amamos Jesus. Fecha a porta. Aí a porta foi fechada novamente. Agora podemos adorar a Deus. Nós também somos cristãos, embora sejamos soldados, mas só queríamos adorar a Deus com verdadeiros cristãos e não com os falsos. Quando a perseguição começa, muitos debandam, irmãos. Essa história é real, essa história é verídica. Claro que eu não contei com os pormenores, né, que ela é contada, mas inclusive os adolescentes da nossa igreja fizeram uma pequena enquete gravada em vídeo, contando essa história, e depois eu pedi o pastor para colocar no grupo, né, da igreja. Vocês têm grupo no Telegram também? Não, só no WhatsApp, né? No WhatsApp, para os irmãos verem essa história. História verídica, aconteceu mesmo. E assim é, irmãos. Quantos no momento da perseguição debandam, batem em retirada. Mas por que fazem isso? Porque se esquecem que Jesus está com eles. Porque se esquecem que aqueles que negarem o Senhor serão negados pelo Senhor na sua vinda. O Senhor Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e do meu evangelho, eu me envergonharei dele na vinda do meu Pai. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele na minha vinda com os santos anjos. Então, queridos irmãos, não podemos nos esquecer dessa promessa. Teremos aflições? Sim, teremos. Mas não temos motivos para perder a nossa paz. Não há motivos para perdermos a nossa paz. Assim como o Senhor Jesus venceu o mundo, nele somos mais que vencedores. Vamos conseguir chegar até o fim. Aconteça o que acontecer. Eu não sei quanto tempo nós temos pela frente, mas uma coisa eu sei, que essa hora já se aproxima. Como está dito no versículo 32, eis que chega a hora e já se aproxima. A hora se aproxima. E nós precisamos ter a certeza plena de que não estamos sós. E se realmente você não tem essa certeza, talvez seja porque você ainda, embora tenha levantado a mão e dito que ama Jesus, de fato não ama mesmo como deveria. Queridos irmãos, nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo em 1 João é uma chave para mim, porque quando eu compreendi isso, eu compreendi o seguinte, que para que eu ame o Senhor, eu preciso crescer na compreensão do quanto Ele me amou. E quando eu compreendi isso, foi que eu então pude também entender por que nos 4 evangelhos, a maior parte dos evangelhos, 1/4 de Mateus, de Marcos e Lucas e 1/3 do evangelho de João é para contar a última semana de Cristo na terra. Por que os evangelhos dão tanta ênfase para a última semana de Cristo, quando Jesus entra em Jerusalém, sabendo que ele estava entrando em Jerusalém para ser crucificado? Por que os evangelhos nos dão essa ênfase? E quando ele entra em Jerusalém, ele é questionado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus que queriam apanhá-lo em alguma coisa que ele dissesse. Vocês se lembram? Em relação aos impostos, devemos ou não pagar impostos? E Jesus então pede uma moeda, me deem uma moeda. De quem é essa imagem na moeda? É de César. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então queriam pegar Jesus. Se ele dissesse que era para pagar os impostos, então ele seria preso como traidor dos judeus. Se ele dissesse que não era para pagar os impostos, ele seria preso como traidor do Império Romano. Então queriam pegar Jesus de todo jeito.
Mas Jesus enfrentou tudo isso para dar sua vida por nós na cruz do Calvário. E quanto mais eu medito nisso, no amor de Cristo por mim, mais o meu amor por Ele aumenta. E é isso que eu tenho a dizer a vocês. Lembrem-se de Cristo. E é por isso que o Senhor instituiu a ceia, o momento em que os seus discípulos se lembram do seu corpo ter sofrido por nós na cruz e do seu sangue ter sido vertido por nós para o perdão, para a remissão dos nossos pecados. A ceia do Senhor não é uma confraternização, como alguns andam dizendo aí. Que qualquer confraternização entre cristãos é a ceia do Senhor. Não, irmãos. Na ceia nós temos que erguer o pão em memória do Senhor e temos que beber o cálice em memória do Senhor. Qual é o significado da ceia? Todos nós comendo do mesmo pão, o que significa que fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E ao comermos o pão, a respeito do qual Jesus disse, isto é o meu corpo, nós estamos com isso querendo dizer que desejamos que Cristo viva em nós. Que Cristo vive em nós. Mas o corpo de Cristo não é o pão. Ele apenas representa o pão. O pão, o corpo de Cristo é a igreja. Somos nós. Por isso não podemos participar da ceia se nós estivermos em desavença com nossos irmãos. Nós precisamos entender que Cristo Jesus morreu por cada um de nós. E como posso eu não perdoar alguém por quem Cristo morreu, irmãos? Como posso eu ousar não perdoar o meu irmão? E alguns aboliram a ceia de suas igrejas porque dizem que há muita hipocrisia na hora da ceia. Um irmão que não fala contra o irmão, trocando o cálice contra o irmão. Infelizmente, existe isso. Existem pessoas que participam da ceia, mas que ainda não fazem realmente parte do corpo. Mas não é porque há hipócritas no meio de uma igreja, não estou dizendo que seja o caso aqui, mas não é porque há hipócritas que temos que abolir a ceia. Porque Judas também estava lá sentado com os demais discípulos. Então a ceia tem sim que ser realizada até que ele venha, como nos diz a palavra. Até o retorno de Cristo, temos que nos lembrar do grande amor de Deus em Cristo. E alguns dizem, só se faz uma coisa em memória de um morto, Jesus está vivo. Eu sei, mas não podemos esquecer que ele morreu por nós. E nós estamos fazendo em memória não só da sua morte, mas também da sua ressurreição. Nós não lembramos apenas da morte, lembramos principalmente da vida. E de que em Cristo temos vida. E nessa manhã nós vamos participar da mesa do Senhor. E todos aqueles que são de Cristo são convidados a participar da mesa do Senhor. No nosso ministério nós orientamos que os que não são ainda batizados nas águas, que procurem o batismo o mais rápido possível. Porque se alguém quer participar da ceia, mas não quer ser batizado, há algo estranho aí. Porque tanto o batismo quanto a ceia são para aqueles que estão unidos ao Senhor. Então, por que você quer participar da ceia, mas não quer ser batizado? Por que você não quer declarar, testemunhar publicamente a sua fé em Cristo como único Senhor e Salvador? Então, quem quer participar da ceia, que seja também batizado. Que seja batizado como testemunho da sua fé em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu não estou preparado para ser batizado. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? A única condição para sermos batizados é realmente crermos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Foi o que Filipe perguntou ao eunuco naquela carruagem. Quando o eunuco disse para Filipe, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe lhe respondeu, é lícito se crês que Jesus, é lícito se creres. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pararam a carruagem e o eunuco foi batizado para a glória de Deus. Então o batismo não é o último estágio da fé, o batismo é o primeiro. Se eu creio, eu sou batizado como testemunho público de que eu nasci de novo. Eu agora quero viver para Deus.
E no momento em que o meu corpo desceu às águas, eu morri para a velha criatura, morri para o velho homem. E quando eu sou levantado das águas, é como na ressurreição de Cristo. Agora eu vivo para a glória de Deus. Amém. E se ao longo dessa caminhada eu ainda peco, não é porque eu quero pecar. Eu não quero mais pecar. Não é a minha vontade pecar. Mas se eu pecar, como disse João, se alguém pecar, temos um advogado para conosco, Jesus Cristo justo, que nos redime de todo pecado e iniquidade pelo seu sangue vertido por nós. Então, queridos irmãos, nessa manhã, eu convido você a essa reflexão, a você se lembrar de que em Cristo, assim como Ele foi perseguido e afligido, nós também somos. Mas lembrem-se também do quanto os apóstolos se alegravam quando eram perseguidos por amor do Senhor. Em Atos capítulo 5, versículo 41 está escrito que os apóstolos, depois de terem sido açoitados e ameaçados para não pregarem mais o evangelho, saíram alegres, contentes, por terem sido julgados por Deus dignos de padecerem pelo nome do Senhor. É dessa maneira que temos que encarar as perseguições, as aflições. Temos que nos alegrar, porque estamos sendo perseguidos por amarmos o Senhor. Então amemos o Senhor cada vez mais. E quando vier a perseguição, se alegre como os apóstolos. E se apedrejarem você, lembre-se, o Senhor está no controle, Ele está à destra do Pai, Ele está vendo todas as coisas. E Ele pode até te dar a visão do céu aberto, para que você não se esqueça disso. Não tenha medo. Não se desespere, tenha paz em Cristo. Nele nós temos a verdadeira paz. Amém. A verdadeira paz. Quero convidar você a orar junto comigo e em seguida vamos participar da ceia do Senhor, que muitos chamam de Santa Ceia, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque se os santos estão reunidos para cear, é uma Santa Ceia. Louvado seja Deus. Amado Deus, nosso querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos lembra o quanto o Senhor nos ama, o quanto nós estamos seguros em Ti, por meio da fé em Cristo. Ah, Senhor, e nós ficamos constrangidos com tão grande amor, Senhor. O Teu grande amor por nós nos leva a querermos viver em santidade, porque queremos Te agradar. Não queremos, ó Senhor, andar no pecado, porque sabemos que por causa dos pecados é que o Senhor teve que sofrer por nós na cruz. E queremos também, Senhor, amar o nosso semelhante, porque sabemos que o Senhor não morreu só por mim, morreu por cada um, para que todo aquele que creia no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Senhor nosso Deus, que o Teu grande amor, do qual nos lembramos nesta manhã, esteja, Senhor, operando em nós uma transformação, pelo Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra em nós implantada. Que o Teu grande amor, Pai, venha nos levar a abandonarmos o pecado, qualquer prática pecaminosa, não queremos mais pecar. E clamamos ao Senhor, socorre-nos, Senhor. Nós não temos em nós mesmos forças para abandonarmos um vício, por exemplo, seja ele qual for, vício de cigarro, de bebida, de drogas, ou até vício de sexo, de pornografia, ou mesmo vícios de novelas, de séries de televisão, seja qual for o vício, Senhor. Ó Senhor, liberta-nos. Tu disseste, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós clamamos por essa libertação completa em nossas vidas, que se dá quando reconhecemos que de nós mesmos não conseguimos, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Liberta-nos, ó Senhor. Ó Filho do Deus vivo, se o Senhor nos libertar, seremos livres.
Liberta-nos do pecado, liberta-nos da escravidão do pecado. Queremos ser livres para te adorar, para andar em santidade e amor para a tua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, a andarmos segundo os teus ensinamentos para a tua glória, Senhor. Nós aqui estamos te pedindo perdão por todo o pecado, perdão por todo o orgulho, soberba, perdão por qualquer avareza, amor ao dinheiro. Perdoa-nos, ó Senhor. Rogamos a Ti e rogamos com sinceridade, porque não queremos mais ser assim. Queremos, ó Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Queremos, ó Pai, o fruto do Espírito em nós. O fruto, ó Senhor, que começa caracterizado pelo amor, mas também pela alegria, pela paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ó Senhor, que venhamos dar fruto para a Tua glória, este fruto perfeito do Teu Espírito, e não andemos nas obras da carne, em nome de Jesus. Ó Senhor, que dos nossos lábios saiam apenas palavras que venham edificar vidas, mas não palavras que venham, Senhor, trazer contendas, discórdias, desavenças, mas palavras de paz, de vida, de fé para a Tua glória, em nome de Jesus. Senhor, assim nós oramos a Ti. E aqui, Senhor, estamos também para nos lembrar do que o Senhor fez por nós. Em cumprimento da Sua ordenança, fazei isto em memória de mim. Queremos, semelhante à última ceia do Senhor com os apóstolos, queremos aqui, Senhor, nos lembrarmos do quanto o Senhor sofreu por nós e do Teu sangue vertido pela remissão dos nossos pecados. Então te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja preparado para a Tua glória, que compreendamos do que se trata isto, que compreendamos que isto, Senhor, é como uma parábola sendo encenada, que compreendamos que ao comermos todos do mesmo pão, estamos com isso nos lembrando que somos um só corpo em Cristo Jesus, que ao comermos deste pão queremos com isso dizer: Cristo venha viver em mim, que ao bebermos do fruto da vide, Senhor, que isto simboliza o Teu sangue, que apaga os nossos pecados, e como a Tua palavra diz que no sangue está a vida, que Cristo Jesus vive em nós, Senhor, para a Tua glória, que participemos desta mesa com este entendimento para a glória do Teu nome. Nós assim oramos, e eu te peço, Pai, que sejam abençoados esses elementos para a Tua glória. Que para a Tua glória, Senhor, seja abençoado o pão, em nome do Senhor Jesus, e seja abençoado o fruto da vide, ó Senhor, que beberemos para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado o fruto da vide que beberemos e também o pão para a Tua glória. Amém. Quem vai passar?